nossa gravação, para não esquecer, segundo horário, então, no dia 10/11, todo mundo já sabe aí as nossas orientações. Deixa eu voltar a partilhar a tela ou compartilhar, né? Beleza, aí, estamos falando lá a hora do raciocínio, pedindo para todo mundo ficar atento com as questões de leitura, né? E aí, na sequência, vem para nós aí a parte do mandato. Inês, já ouviu falar muito de mandados, né? Mandado de intimação, mandado de citação, mandados, né? Aquele instrumento onde o oficial de justiça, o oficial vai lá cumprir, né? Aqui nós vamos tratar de uma espécie de contrato, né? Chamado mandato, com T de tatu mesmo, tá? E a procuração veremos então, um instrumento do mandato. O finalzinho, a segunda parte do 653, já pega aí, vai falar da procuração. E aí nós vamos falar da procuração judicial, né? Então, olha as partes. Mandato enquanto contrato, né? Enquanto contrato. Na sequência, pensando a procuração enquanto instrumento do mandato. E aí nós vamos pensar na procuração judicial, que todo mundo já ouviu falar, né? Em algum momento ali nos seus estudos. Então, vamos seguir. Já coloquei os artigos. Vou destacar vários artigos para nosso raciocínio, né, no dia de hoje. Quem está comigo já está pensando, quem estará depois revisando, estará assistindo às aulas, vai entender que esse é um tema importante para nós, né, principalmente para aquele que vem como cientista jurídico, aquele que tem um raciocínio, né, para ser, ao final do curso, fazer o exame de ordem, e ter o seu instrumento aí de profissão. Então, por meio do mandato, se faz representar pelo mandatário. Tranquilo, né? Isso é um termo. Como que eu classifico? Coloquei algumas características, na verdade. Consensual, vontade, a solenidade, né? É a regra na questão, né? Principalmente do instrumento que é a procuração, né? Embora a lei determine que a procuração é instrumento do mandato, é possível o mandato tácito e verbal. Né? O 656 é taxativo, a gente já vai ler. A questão da gratuidade, né? Se não há uma estipulação de remuneração, do valor ali, né, a ser realizado. Geralmente, quando a gente dá um instrumento de mandato, né, você vai ter um objeto, o que a gente chama de poderes daquele mandato. O que você quer outorgar, né? O outorgante, né? Então, né, o outorgado, mandato outorgado ao advogado, não se presume gratuito, né? É um instrumento para que o advogado possa defender interesses da parte, né? Até coloquei uma sequência aí, depois, né, da classificação, pensando nesse instrumento do advogado, né? Não é por acaso que a gente estuda o mandado no Código Civil, pessoal, só para você entender. Às vezes o colega pergunta, na semana, Inês, tem um caso aqui, eu posso ter uma procuração para alguém que não seja advogado? O Código Civil, ele está trazendo uma espécie de contrato, que nós chamamos de mandato, né? É diferente se eu for lá no Estatuto do Advogado ou no Código de Processo Civil, onde ele vai falar de uma procuração judicial, né? É diferente. Então, já é um instrumento de mandato, procuração, para o advogado, é diferente. Mas, sim, estamos dentro do Código Civil, né? Então, o Código Civil, ele dá essa abertura, né? Então, unilateral, gratuito, persona, o que é esse intuito persona? Quer dizer, é para uma pessoa, né, específica. Se houver a morte de uma das partes, o mandato será extinto, salvo veremos as exceções, né? Já vem um raciocínio aí, porque a gente fala de mandato e lembra muito da procuração, e lembra muito da procuração judicial, né? Pode um advogado prestar serviços, né,
serviços, né, falou, advocatícios sem mandato e vice-versa, né? A própria professora Tereza, ela responde, olha, na advocacia, né, prestação de serviço pode ter, sem mandato, vai fazer uma defesa, né, oral, um parecer, né, você tem um prazo para juntar, por exemplo, depois da procuração, porém o mandato advocatício sem prestação parece-me impossível, ou seja, por que eu vou outorgar, né, um mandato a alguém sem, para um advogado, no caso, né, sem ter uma contraprestação, né, é uma questão. Já coloco o tema procuração e subestabelecimento, né? Todos que estão comigo agora, que estarão comigo depois, já ouviram falar no subestabelecimento com reserva, subestabelecimento sem reserva. O que é isso, né? Inés, eu estou lá no escritório, faço muita procuração, ou talvez estou numa empresa, né? E não é uma procuração judicial. E aí ele fala em subestabelecer. O que é isso? É passar, transferir, né, aquele poder, né? Então, como eu disse, o próprio Código Civil taxativo, a procuração é um instrumento do mandato. Pode ser outorgada por instrumento público ou privado, né? Tem procuração até o brinco aí de papelaria, né? O que é o subestabelecimento? É o ato pelo qual o mandatário, né, ou seja, aquele que está recebendo, o outorgado, né, que recebeu poderes, transfere, né, os poderes que lhe foram conferidos. Pode haver procuração em que a expressa impossibilidade de subestabelecimento, ou que a gente chama de subestabelecimento com reserva, onde aquele que subestabelece, aquele que passa os poderes para um terceiro, ele permanece responsável também pelo processo. Então, só raciocinando comigo, quando eu falar em subestabelecer, eu estou passando, né, aquele poder que o mandato está me outorgando. Se eu disser que ele está com reserva de poderes, eu que estou subestabelecendo também permaneço responsável. Agora, se eu disser sem reservas, significa que quem está recebendo aqueles poderes é o responsável a partir daquele momento. Tá? Isso aí são detalhes básicos mesmo do instrumento do mandato, que é a procuração, mas que é importante a gente saber, né? Então, mandato, né? Olha lá, enquanto espécie de contrato, procuração enquanto instrumento e o subestabelecimento como uma forma de transferir aqueles poderes do mandato. E nisso, eu coloco aí, né? O Código Civil exige que a procuração contenha, em determinados casos, né? Para alienar, para hipotecar, para transigir. Esse é um outro questionamento, às vezes, né? Às vezes a gente pega uma procuração ou o próprio instrumento do mandato sem o que a gente chama de poderes. Eu falo poderes porque o Código fala, né, quais são os poderes que aquele instrumento vai te dar. Ou seja, qual é o limite, né, vamos dizer, que aquele instrumento lhe permite de poder utilizar aquele instrumento para falar em nome de outro. Então, será que eu posso alienar? Será que eu posso hipotecar? Será que eu posso transigir, negociar? Será que eu posso... Poxa, quantas situações eu poderia pensar nesses últimos mais de 20 anos de advocacia pública, privada, em órgãos? Quanta coisa acontece nessa palavrinha mandato e procuração. Já tive situações, toda uma área de terras sendo vendida e revendida, os proprietários na matrícula, né, eram de São Paulo, do outro estado, e eles outorgaram poderes para um Raimundo, para ele fazer a venda daquela propriedade que eles partilharam. E Raimundo, de má fé, ele vendeu e revendeu em nome próprio.
em nome próprio, né? Nome próprio que eu digo, fala no sentido de ele utilizava o documento, mas na hora de receber a quantia ficava com ele. Então, foi uma situação gravíssima, né? Uma região muito rica do Mato Grosso, de área, né? Mas é que acontece aqui também, acontece aqui dentro da capital, dentro dos nossos municípios. Muito cuidado. Colegas que estão comigo no mestrado tem um colega que é dono de cartório, concursado, né? Era juiz, acho que não sei se era no Paraná, e aí passou do concurso para cartório, né, para dono de cartório, e ele disse que é muito comum, né, a gente ter situações de conflitos mesmo, de judicializar, e os cartórios, os notariais, ele tem a fiscalização pelas corregedorias de justiça, né, vinculado ao poder judiciário daquele estado. Então, e no dia a dia mesmo a gente vê muita discussão, até no âmbito da administração pública, né, principalmente em processos administrativos, para quem está dentro dessa área da administração pública, onde se discute muito sobre esses instrumentos, principalmente né, essa outorga de poderes. Ou seja, o que você pode fazer? Ah, eu posso defender, né? Pega aqueles modelos, não é nem mais modelo de papelaria, agora é modelo do Dr. Google, né? E esquece de observar o Código Civil. Tem que olhar, né? Então, se você vai outorgar ou vai receber, veja se tem esses poderes, né? O último caso que eu vi, assim, bem na última, mas o mais comum na administração pública, é o instrumento do mandato, ter a procuração, falar em procuração ate judicia et extra, né? Que é isso, ou seja, o iluminado que está recebendo aquela outorga, aquele outorgado, ele tem poderes para estar em juízo, então deve ser advogado, pelo menos, né? Ou representar, né? Assim ou seja. E et extra, que é um nome que é muito usado nesses modelos, significa que para o foro em geral, ou seja, para a administração. Mas alguns órgãos, dentro dos seus regimentos, instruções normativas ou portarias, exigem que para fazer defesa, né, para que não seja um advogado, muitos engenheiros, muitos profissionais fazem defesas em outras áreas, administrativamente falando, que tenham esses poderes também delimitados, né? E aí não tem como fugir, né? Eu tenho um raciocínio bem escalonado, não é falando de pirâmide tridimensional, não é nada disso, mas a visão de Constituição, a visão das normas, Constituição, tratados, né? Internalizados ou não internacionais, mas de direitos humanos, fazendo ali aquela equiparação, né? A gente não tem, se pegar o artigo 5º lá, aquele quórum especial, tem 2 casos só de quórum especial, em que o tratado, então, ele é, vamos dizer assim, reconhecido como uma norma constitucional. Então, a gente fala muito em supralegalidade, né? Então, ele não é infralegal, ele é supralegal no sentido um pouco abaixo ali da Constituição, para aqueles tratados que não tiveram quórum especial, que é o 3, fala em 3/5, salvo não me engano. Mas só teve 2 tratados que tiveram esse quórum, que trata da pessoa com deficiência. E está, para quem olhar a Constituição, vai ver que ele traz lá no artigo 5º, parágrafo 3º, salvo não me engano. Por que estou dizendo isso? Porque sempre raciocinando Constituição, tratados e as normas infralegais para resolver os casos, né? Às vezes a gente pega casos concretos dentro de um escritório, de um tribunal, um gabinete, e a gente tem esse raciocínio, eu digo isso, que faz a diferença, né? Faz a diferença. Tem vários alunos, ex-alunos, enfim, em vários cargos, procurador de Estado, magistrado, advogado, enfim, e a gente se encontra e resolve situações no dia a dia, também, hoje eu estou mais voltado para a administração, mas resolve o dia a dia ali nesse pensamento constitucional, nesse pensamento tratados e nesse pensamento
de infralegalidade. Eu brinco dizendo que a minha paixão é o processo, né? Sou um processualista na visão de ler muito sobre o processo civil, tributário, ambiental, enfim. Mas essa paixão, ela administra, vamos dizer assim, ela envolve todas as áreas, né? Então, para quem já teve processo comigo, a gente falou em processo em teoria geral, né? E envolver todas essas áreas é muito importante. Por que eu digo isso? Porque a gente está falando de uma espécie de contrato. Mas essa espécie de contrato, ela precisa se movimentar. E esse movimento só vai acontecer dentro de um processo, né? Dentro de um caminho. E esse caminhar, ou é administrativamente, que acontece muito hoje dentro dos órgãos públicos, ou é judicial, né? Dentro dos processos judiciais. Ok? Então, antes de contratar, é indispensável conferir a procuração e os poderes que forem ortogados. Está aí o artigo importante, aí o 662 do Código Civil. Anote: atos praticados por quem não tem mandato ou tenha sem poderes são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. E como isso aqui faz a diferença, hein? E como isso aqui faz a diferença de um profissional de pegar um processo de 1 ou de 10 volumes, né? Isso eu estou pensando em físico, hoje digital são vários IDs, tem que ter ali 1, 2, 3 telas olhando tudo, né? E aí você olhando aqueles documentos, analisando, você fala, opa, peraí. Né? E essa semana eu vi um caso, né, de um auto de infração valores altíssimos, que são aqui no nosso estado envolvendo a área de meio ambiente, e o item era uma intimação. Intimação, como nós temos no processo civil, nós temos no processo administrativo, né, que fala intimação, e a gente tem intimação por edital, vocês sabem disso, que é aquela intimação fictícia, né, porque não foi localizado, e aí é publicado em jornal de grande circulação, e a norma. E quando eu falo norma, estou pensando em regras e princípios, e já vocês vão entender por que eu somo isso. Norma como regra e princípio, mas a regra, para mim, pode ser constitucional, pode ser o Código Civil, pode ser o processo civil, como pode ser uma instrução normativa, como pode ser um decreto do Estado, né? Regra. Então, e lá diz, porque ainda não foi revogado, que tem que haver a circulação daquela intimação no município. Como assim? José Raimundo mora lá em Itapurá, por exemplo. E a intimação por edital saiu no jornal de circulação, no Diário Oficial. E não circulou no jornal local. Né? Olha que coisa. Você fala, mas Enéas, isso faz diferença? Pois é, o iluminado observou que a norma, né, no caso, no decreto, exige essa publicação e não foi realizado. Judicializou, o que o magistrado falou? Opa, já estava executando, já estava em dívida ativa sendo executado. Então, eu estou trabalhando com direito material, que é uma multa, né, uma auto de infração, e já está se transformando num título executivo. Acho que a grande maioria ainda não vê execução, já vai estar trabalhando lá no processo civil. É a essência. No meu mestrado hoje eu trabalho muito com essa exigibilidade, essa eficácia, né, do processo. E, obviamente, com o direito material. Preciso dar eficácia. Não falo eficiência. Eficiência eu olho mais para a administração, artigo 37 da Constituição. Mas essa eficácia do direito material. Então, eu estou olhando aqui para a procuração e, para me dar eficácia a ela, né, eu tenho que ter os poderes, porque senão ela torna-se ineficaz. Mas o que é isso? Ela vai ser anulada. Então, eu vou judicializar e falar, excelência, o que foi? Estou sendo cobrado. Ah, é? É uma dívida de... Né? Poxa, é comum a gente falar de multas assim, mas uma dívida de mais de 1 milhão. Poxa vida. E agora? E agora que tem um pequeno detalhe, né? Fazendo essa analogia, essa comparação aqui com a ineficácia do mandato, né? Se não tiver poder. Olhei lá para o processo e a intimação que aconteceu lá atrás circulou só um jornal aqui
do Estado. Ah, mas e daí? É daí que a norma, regra, decreto, no caso, ela diz que tem que circular naquele local. Ok. Liminarmente, ele antecipa, pois veremos isso lá, também essa tutela, né, essa pretensão, esse direito que você demonstrou ter, e você, com aquela decisão, colega, um dos colegas que eu perguntei, eu nunca me esqueço quando eu pergunto isso, né, que foi o Francisco, que ele falou da magistratura, e teve um outro colega que eu vou lembrar. Então, o magistrado ele dá esse juízo de valor. Né? Eu tenho 1, 2, 3, 4 ou 5 colegas no mestrado, juiz estadual e do trabalho. 1 ou 2 do trabalho. E a gente vê esse juízo de valor. Não, eu concedo a liminar, suspendo a certidão de dívida ativa, consequentemente, anulo o auto de infração e anulo também a certidão de dívida ativa, suspendendo a execução. Vocês estão me entendendo? Eu quero lhes dizer que, por um ato, um instrumento, né, por um requisito, e aqui eu estou falando do mandato, do documento, você consegue ter uma eficácia dentro de um processo, onde aquele que lhe procura te leva um problema, te falando que precisa resolver, e é muito, muito comum isso, aqui em Mato Grosso, né? A questão das cobranças, multas e tudo mais, e você conseguir resolver, analisando, às vezes aquele processo passou por 1, por 2, por 3 profissionais, está aqui, de fora, enfim, processos hoje, né, digital, está lá em Nova York, ele pode analisar o processo. Enfim, está na rede mundial, né? Mas é essa a diferença. E por que eu estou dizendo isso para fechar esse parênteses aqui e por que estou lembrando disso no mandato? Porque muitas das vezes eu ouço colegas e algumas mensagens que me mandaram durante esse mês, e eu assumo essa turma em determinado momento, né? Às vezes os colegas falam no receio de perguntar, de falar, né, de ter dúvida. E às vezes esse receio me parece até assim, poxa, será que eu consigo fazer um exame de ordem daqui a alguns anos? Será que eu consigo fazer um concurso? E é isso que eu quero dizer hoje para você, e isso está gravado para os colegas que escutarão. Eu tenho certeza que esse raciocínio que a gente faz não é de agora. Essa ciência jurídica depende da gente. Então, quando a gente fala, olha, está aqui o material, vamos ler, vamos pensar junto, hora do raciocínio, tive dúvida, perguntou, discutiu, vou dar mais uma avançada. Mas o que eu quero? Poxa, Enéas, esse momento de PAN, eu só quero, né? Tá bem, de saúde, sim. Mas passado isso, né? Com toda essa ressalva, né? Porque temos que fazer, colegas nossos, né? Me passaram agora ali, falei, né? Não estou bem, estou sentindo, né? Melhoras, vamos ter força aí, saúde. Passou isso aí, passou esse momento. Esse desejo que eu quero que vocês tenham em mente. Ah, Inês, eu já tenho, né, a profissão, só vou melhorar de carreira, já tenho duas, 3 graduações. Perfeito. Você está melhorando, né, o seu conhecimento. Eu tenho feito isso. Eu tenho feito isso mesmo. Né? Então, eu gosto do direito, já fui muito para o tributário, gostei muito, especializei, agora, nos últimos anos, no ambiental, e digo que isso é importante. Né? Isso que eu digo é essa especialização em determinadas áreas para diferenciar a gente, né, o profissional, de um outro. Pense nisso, pense nisso. Um detalhe, né? Um detalhe num instrumento, num documento, tornando ineficaz todo um processo. Mas aí eu não olho como se fosse, né, um amontoado de documento. Não. Eu olho que por detrás disso tem uma pessoa que precisa resolver o problema dela. E essa situação de resolver depende da gente, tá? Isso é importante, hein? Então, na sequência aí, na questão do mandatário, né, os poderes ortogados,
O ato é inválido, a gente já falou, né? A não ser que venha a ser ratificado posteriormente. Vou abrir um outro parênteses agora, porque isso é um caso bem que aconteceu comigo também há algum tempo. Bem rápido. Procuração. Tinha procuração, o colega advogando, passou no concurso, pá! Só que ele subestabeleceu vários, né? Passou para outro profissional, sem reserva. E num caso, ele não ortogou, ele não passou, não subestabeleceu, a parte não nomeou um novo profissional e teve sentença. E a sentença lhe foi favorável. Quando a sentença foi favorável, né, para aquele que ele defendia, a outra parte pegou, fez um recurso e abriu um grande preliminar, apelação, dizendo da nulidade do processo. Sabe por quê? Ele foi lá no Diário Oficial, olhou e falou, ó, fulano passou, ó, concurso, tomou posse tal dia, e neste processo aqui ele perdeu os poderes, né? Perdeu os poderes. Está dando aqui uns 10 minutinhos, eu vou concluir. Perdeu os poderes. O que aconteceu? Ele, em grau de recurso, né, a parte ratificou, esse é o ponto, essa é a palavra que está sendo pensada aqui, ratificou os atos que tinham sido realizados. E ao ratificar, né, tá aqui, né, os atos, sanou. Então, na verdade, era uma nulidade sanável. Mas como assim? Realmente ele tinha pedido, né, a capacidade postulatória, magistratura, enfim, que ele passou. E o tribunal, seja em grau de recurso, falou, não, peraí, deixa eu ver o apelado, né, o que tinha ganho, que em grau de recurso é o apelado, né? Ele falou, não, ele fez a defesa contra razões, mas nem que se não tivesse feito a matéria de ordem processual, matéria de ordem pública, né? Mas ele fez uma defesa contra razões, né, que a gente chama, contra razão, e ele falou, olha, e o STJ é reiterado, é uma nulidade sanável, porque o instrumento do mandato, que é a procuração, né, pode ser ratificada caso ela for inválida, né? E era o que foi feito. O que aconteceu? Ele defendeu com um novo advogado, e esse novo advogado, taxativamente, tinha, né, ratificado os atos realizados. Então, olha os detalhes, né, envolvendo aí o instrumento do mandato, né? As obrigações do mandatário, né? Caso tenha algum prejuízo causado, isso é importante, né? Na hora que você estudar o Estatuto da Advocacia, muita atenção aí nessa, né, essa responsabilidade do advogado pelo instrumento a ele ortogado, né? Com culpa, sem culpa, né? Essa diligência, né? Prosseguir no exercício do mandato, mesmo após a extinção do mandato por morte, interdição ou mudança de estado. Olha que artigo importante. Lembra que a gente perguntou lá atrás? Para concluir negócio já iniciado ou até ser substituído, quando for para impedir que o mandante e seus herdeiros sofram prejuízo. Taxativo no Código, hein? 674. Cumprir compromisso, tudo são obrigações do mandante, né? O mandante somente se vincula, né, nos termos previstos, se o mandatário contrariar as instruções do mandante, mas não exceder o limite. O mandante fica obrigado a cumprir com as obrigações perante terceiro. Isso é importante, esse 679, né? Às vezes você está cumprindo com a obrigação como mandatário, mas vem, né, a ter alguma consequência para o terceiro dentro do mandato realizado, ou seja, dentro dos poderes que lhe foram outorgados, né? O mandante, que é aquele que outorga, né, o ortogante ali, tem que, se for com valores, né, vamos dizer, tem que reembolsar, né, se não é gratuito, indenizar o mandatário por prejuízos que venha a sofrer em cumprimento do mandato, desde que não resulte em culpa deste, né, o excesso de poderes. Isso é muito bem-vindo aí, né, nesse momento da advocacia. Coloquei taxativo para fechar ali, né, procuração judicial. Aí eu já cito o Código de Processo. Então a gente está no Código Civil falando do mandato, que é uma espécie de contrato, ok?
A procuração, diz o parte final do 653 do CC, a procuração é o instrumento do mandato. Ok. E aí nós temos a procuração judicial. O que é isso? Aquela procuração para estar em judício, né? Judicialmente dentro de um processo. Aí eu citei o 105, tá? Acho que a grande maioria já estudou, ou se não, estudará no processo civil, né? Essa parte, da parte geral, né? O processo civil hoje ele é muito rico, tanto subsidiária como supletivamente, né? E isso nós já falamos lá na teoria geral, para alguns colegas que estão comigo hoje ou estarão depois, na parte do artigo 15 do CPC, subsidiária e supletivamente, né? As diferenças. Os requisitos no Código Civil e o subestabelecer também dentro do Código Civil. Então, eu só abri aí um slide específico da procuração judicial. Fecha o raciocínio com a hora do raciocínio, né? Fecha o tema com a hora do raciocínio, sabendo que, olha o caso, bem tranquilo, né? Peço para depois ler com calma, veja, pode ser, estou dando uma dica muito legal aí, né, para a gente fechar. Eu disse que na semana que vem, né, os colegas que depois estiverem assistindo, os colegas que puderem passar, semana que vem a gente vai fazer um grande bate-bola, acho que seria interessante todos que puderem participar ou depois ver, né, os vídeos. Na semana que vem, no primeiro e segundo horário, a gente faz um bate-bola com todos, né, com todos os assuntos dessas 6 aulas, e já delimitando ali, ó, o que vai ser para a prova desse bimestre, o que vai cair, né? Dia 24 vai ter questões, vamos ver depois como é que vai funcionar as questões, mas sempre eu estou olhando para a hora do raciocínio, sempre eu estou olhando para as questões que a gente está pensando ali e utilizando muitos artigos, né? Que a gente leu durante essas aulas, né? Então, tá aí uma dica, né? Pegou, sabendo que estaria fora do país, na provável época da assinatura do contrato de compra e venda, então já estou com outra espécie aí pensando, né? Sobre cotas de uma empresa, bom preço. Raimundo, na qualidade de diretor de outra, outorgou uma procuração a um dos funcionários, o senhor Vivaldino. Então, ele queria comprar, ia se abrir ali a venda de uma determinada empresa, né, por cotas. Como ele não poderia estar ali, geralmente isso aqui é feito hoje até pela internet, mas como ele não poderia estar ali, ele outorgou poderes. Ao ser comunicado desse fato, Vivaldino nos contou que Raimundo se esqueceu de um pequeno detalhe. Há uma probabilidade da assinatura ocorrer justamente no período em que Vivaldino vai tirar férias. Então, eu tenho Raimundo, passou uma procuração para Vivaldino, e Vivaldino já quer passar poderes para um terceiro, hein? Olha lá, ele quer casar com Josefina, né? Sem querer desapontar, né? Ou seja, sem responder pela sua obrigação, porque ele é, né, o outorgado, e muito menos a sua noiva, Vivaldino solicita um parecer. O que ele quer saber? Poderia casar por procuração? Ou seja, poderia outorgar a um amigo uma procuração para se casar em seu lugar? Ou seja, ele quer cumprir com a obrigação aqui da empresa, que ele é responsável, né? Mas ele também não quer deixar de casar, né? Ele quer casar por procuração. Isso aí já foi até tema, né, de filmes, né? Tema de novela. Interessante, hein? Dá uma olhada. Poderia subestabelecer a outro funcionário da companhia os poderes que lhe foram outorgados na procuração para assinar o contrato de compra e venda? Então, ele tem 2 situações. Ou ele fica e outorga para outro casar, no lugar dele, ou ele vai lá e subestabelece para que outro, né, o represente, né, represente, na verdade, a empresa naquela compra e venda. É um raciocínio aí interessante, mais um, para fechar, né? Raimundo nos procura para um parecer. Quanto que o pai dele havia nomeado um conhecido como procurador para adquirir uma bela casa em Sinop, né? Excelente cidade, olha lá. Aproveitando das ótimas condições do negócio, o tal conhecido acabou adquirindo a casa. Então ele foi lá, Raimundo,
passou procuração para um terceiro, para comprar, fazer um negócio, comprar uma casa. Só que o terceiro gostou tanto da casa, foi lá e comprou em nome dele. E devolveu ao pai dele a quantia que tinha recebido por sinal, né, para dar lá no imóvel, né, sendo que o seu pai tem interesse. Então, resumindo, quem ele procura é o Raimundo. Só que ele falou, o pai passou poderes para um terceiro, o Vivaldino, para comprar uma casa em nome dele. Só que o Vivaldino cresceu o olho, né, no linguajar do dia a dia, falou, cresceu o olho e comprou no nome dele, devolveu lá o sinal que o pai tinha dado. E aí? Ao Vivaldino receber poderes, né, por uma procuração, ele não tinha as obrigações dele? Ele não tinha como, né, cumprir com a sua obrigação? Olha lá. Então, é esse o raciocínio, né? Eu quero que você faça. Então, o pai de Raimundo tinha interesse no imóvel, mas o terceiro lá, eu não coloquei o nome aí, né? Adquiriu em nome próprio.